e 12. Glórias ao eterno Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Glórias ao eterno. Enquanto você procura aí, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio de estar aqui com os irmãos, de participar deste propósito. Sempre bom estar no meio de jovens, participando desse projeto, desse propósito. Enquanto tem muitos aí perdendo a vida, perdendo tempo, nós estamos aqui ganhando tempo na presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do anjo de Deus dessa casa, o pastor Isaías. Deus abençoe. Mesmo na ausência do servo de Deus, eu creio que ele depois verá e terá o relato do que aconteceu neste culto. Sou grato a Deus por esse privilégio. Pastor Gesiel, um amigo de muitos e muitos anos. Pastor Gesiel, ele tem me indicado nas igrejas do campo. E como ele está aqui, eu falei, lembra de mim aí na sede. E ele nos concedeu essa oportunidade, essa indicação. Então, sou grato ao pastor Gesiel. Deixo um abraço à paz dele. A irmã que nos fez o convite. Eu não respondi na hora porque na quarta-feira eu estava pregando. Então, quando eu saí da agenda, eu vi a mensagem da senhora. E eu estava livre hoje e é uma honra estar aqui. Obrigado por essa oportunidade. Trago saudação de paz do meu pastor Bruno Santos, conhecido como Bruninho do Oratório. Somos ali no Ministério Profético Rei da Glória e estamos debaixo da bênção de Deus e da bênção do nosso pastor. Os irmãos recebem nessa noite? Amém. Glórias a Deus. Grato pela vida da minha esposa, mesmo com dor, mesmo não sendo fácil, ela está aqui me acompanhando. Te amo. Obrigado pela companhia nessa noite. Quantos encontraram o texto sagrado? Diga amém. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, diz assim: E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. E este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Amém? Antes de você se assentar, fale para alguém que está do seu lado, fala assim: Sama, um exemplo de superação. Agora faz uma pergunta para ele e para ela, fala: e você? Se assente. Glórias ao nome de Jesus. Confesso para os irmãos que ao chegar aqui, Deus colocou esse texto no meu coração. Estava o dia inteiro pensando, meditando sobre o filho pródigo. Mas ao chegar aqui, Deus nos deu essa direção nessa noite. É um texto talvez um pouco estranho à leitura, porque esses livros históricos, normalmente a gente passa batido nele. Principalmente o livro de Samuel, de Reis, de Crônicas. É uns livros que as pessoas menos leem e onde tem ricos detalhes para nossa aprendizagem. Eu começo essa mensagem dizendo uma frase popular: quem não é visto, não é lembrado. Você concorda com essa frase? Eu congreguei no ministério durante muitos anos que o pastor presidente falava muito sobre esta frase. Se você não é visto, você não é lembrado por alguém. E aquilo ficou durante muitos anos marcado em meu coração, porém eu não concordava, mas respeitava a opinião do servo de Deus. E ao deparar com esse texto, com esse personagem que ora nós iremos falar nessa noite, ele se encaixa dentro dessa questão. E tem muitos que baseiam algumas ideias dentro dessa frase. Então, se eu não sou visto por alguém, eu não sou lembrado também por alguém. Só que é diferente. A gente tem que lidar com esse mundo dos holofotes e anonimato.
Enquanto eu estou nos holofortes, eu sou lembrado por aquilo que faço. Quando eu estou no anonimato, eu sou esquecido, mesmo fazendo alguma coisa. Então, para a sociedade e o mundo de aparência em que nós vivemos, ser visto é ser lembrado por alguém. Mas espiritualmente isso não se encaixa. Então, na verdade, nem sempre mesmo que eu não sou visto, não quer dizer que eu não vou ser lembrado. Mas, na verdade, é o que nós fazemos, vai fazer que alguém se lembre de nós. Você quer um exemplo? Eu vou dar só esse exemplo e a gente vai entrando dentro do texto. Quem aqui lembra de João Batista? Primo de Jesus, precursor, preparou o caminho do Messias, preparou alguns discípulos que depois virou discípulos também, seguidores de Cristo. Porém, João Batista só teve um encontro com Jesus, que foi no Rio Jordão, gente. Depois desse relato, você não vai ver mais João Batista ser lembrado. Mas aquilo que ele fez trouxe tão impacto, que depois da sua morte, Jesus vai fazer menção de João Batista, a ponto de dizer que não houve profeta nascido de mulher maior do que ele. Jesus enquadrou dentro desse bojo de profetas, Elias, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Moisés. E ele vai dizer que João Batista, mesmo não sendo visto, está sendo lembrado por ele, dizendo, não houve profeta maior do que ele. Então o que nós fazemos traz reconhecimento e traz lembranças. Então nem sempre a gente vai ser visto por alguém, mas vai ser lembrado, olha, aquele irmão homem de fé, aquele jovem um jovem de perseverança, aquela irmã uma irmã de oração, não está nos cartazes, não está nos holofortes, mas está sendo lembrada, aquela mulher é importante, não está na frente do trabalho, mas está nos bastidores trabalhando, não está no cartaz, mas está presente no evento trabalhando para Jesus. Ou seja, então o que nós fazemos é mais importante do que ser lembrado. Para não ficar nas minhas palavras, eu vim pregar do que está escrito, segundo o meu pastor Bruno fala, Provérbios 14, 23 vai dizer, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Portanto, quem não faz nada, não é lembrado. Catuca alguém do seu lado e fala assim, o que você tem feito na obra? Partindo disso, a gente entra dentro do texto. Eu li 2 versículos para vocês. Esse capítulo 23 relata os últimos atos do rei Davi. E dos versículos 8 até o versículo de número 39, Davi vai citar alguns valentes que ele teve em seu exército, em seu reinado, durante os 40 anos em que ele reinou em Israel. É bem conhecido Abissai, o Benaia, que são homens que tiveram ao lado de Davi durante o seu reinado. Fizeram coisas, obras extraordinárias. Mas nós iremos falar nessa noite sobre um homem, um jovem chamado Sama ou Samá. Significado do seu nome, o Senhor me ouviu. Da onde surgiu esse homem? Para nós entendermos isso, a gente tem que voltar lá no capítulo 22. Do primeiro livro de Samuel, quando Davi se retira para a caverna de Adulão, e lá vai se ajuntar alguns homens. Olha o tipo de homens que vai se ajuntar com Davi, a qual Sama fazia parte. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem com espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Sama surge nesse cenário, se ajunta com Davi e começa a fazer parte do seu exército. O que a gente aprende com esse homem para a gente aplicarmos?
A primeira lição que a gente aprende com Sama é uma pessoa de superação. O que é superação? É o ato de ultrapassar uma situação desagradável e perigosa. Então Sama era a vergonha da sociedade. Sama era uma pessoa desacreditada e uma pessoa sem perspectiva de futuro. Por quê? Porque ele era um homem endividado, um homem com espírito desgostoso e um homem que se achava em situação de aperto. As qualidades que Sama tinha não eram qualidades de um homem que deveria ser um guerreiro de um exército. Mas Deus achou por bem tocar no coração de Davi dizendo: você pode ser uma escória para a sociedade, você pode estar passando por uma situação difícil, mas agora vai fazer parte do meu exército. Porque Deus não precisa de pessoas capacitadas, Ele só precisa de pessoas dispostas. Eu não posso ter dom, não posso ter habilidade, mas se eu estou com o coração disposto, Deus capacita, Deus usa, Deus age. Sama é alguém que superou os problemas da sua vida ao se ajuntar com Davi, dizendo: você será rei sobre nós, você será chefe do exército sobre nós. Sama mostra para nós que a vida não é um roteiro e um circuito fechado. Sempre há espaço e tempo mudança. Fale para alguém que está do seu lado, fala assim: você tem força de ação para fazer diferente. Vai aceitar essa situação do jeito que está? Vai aceitar o diabo querer atrapalhar o propósito, o dom, o chamado, o ministério que Deus tem na sua vida? Ou você vai se apegar nas coisas de Deus? Eu vim nesse culto de jovem para falar. Eu sei que você tem problema, tem dívida, tem dificuldade. Não é fácil estar na igreja nesse século 21 que nós estamos vivenciando. Mas como Sama foi uma pessoa de superação, Deus também quer te usar para você superar os problemas, as adversidades e os percalços do meio do seu caminho. Sama se movimenta, ele não se entrega ao problema. Ele é uma pessoa endividada, ele é uma pessoa que está em aperto, ele é uma pessoa que está com o espírito desgostoso. Mas quando ele vê alguém com a capacidade que Davi tinha, dizendo: não, aqui é a minha oportunidade de mudança. Ei, Deus vai mostrar as pessoas certas para você andar, caminhar, orar e ir para o culto. Ele vence o preconceito, alcançou honra, porque foi determinado de um homem desacreditado, que tinha tudo para dar errado, agora é um valente e um guerreiro. Ei, detalhe, Davi no texto de Samuel capítulo 22 ainda não era rei, gente. Ele estava fugindo de Saul ainda, ele tinha unção, mas não era rei. Mas Sama acreditou só que Davi tinha capacidade de liderar ele. Ele vence esse preconceito e essa dificuldade. E Deus me trouxe aqui com uma palavra de Deus nesse culto de jovem para falar para alguém. Deus vai mostrar para você o que você precisa fazer para fazer a diferença na terra. Você vai vencer essa dificuldade. Não é o diabo que determina a tua história. Não é porque uma coisa está dando errado, não é porque o mês deu errado, não é porque o seu ano não está bem, que vai determinar que é o fim da tua história. Não, é só uma fase. Deus vai mostrar um Davi para você, grudar nele dizendo: é a minha oportunidade de se levantar, é a minha oportunidade de alavancar o meu chamado. Deus é especialista em reciclar pessoas desacreditadas. Ei, quem era você antes?
Quem era você antes de aceitar Jesus e quem é você hoje? Já era para ter descido a sepultura, né? Era para estar no mundão, na droga. Já era para ter tido overdose. Já era para estar no Santa Lídia. Já era nem para estar vivo. Mas Deus olhou você lá do céu dizendo: não, ainda há jeito, ainda há esperança, ainda dá para superar. E eu vim liberar essa palavra aqui. Quem tem mão para levantar e boca para adorar, o ano ainda não acabou. Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer esse mês, Ele pode fazer esse ano, Ele pode fazer ainda nesse culto. Basta você crer, basta você acreditar, basta você se apegar nas coisas de Deus. Sama é alguém que superou. Aí o texto vai dizer assim, que Davi está citando o nome dele. Dentre os 400 guerreiros, Sama se destaca com os 37, porque essa galeria do capítulo 23 são 37 guerreiros. Dos 37, ele está entre os 3 principais guerreiros. Olha como esse homem superou de um homem que era para estar morto, um homem que estava endividado, um homem que era vergonha da sociedade, agora está em destaque entre os 3 maiores valentes de Davi. Você tem noção do que Deus pode fazer com a tua história? Talvez eu estou pregando para alguém aqui, um jovem que está desacreditado. Olha para a realidade, olha para a promessa. Olha para a promessa e olha para a realidade. E não consegue acreditar. Mas eu vim com uma palavra de Deus para você nessa noite. Ainda que você desacredita, Deus investiu já o suficiente em você para fazer você ser uma pessoa de superação. Sama de uma pessoa desacreditado a um guerreiro valente. Como será o teu futuro, hein? Desiludida, mas agora levita na casa do Senhor. De um drogado, um alcoólatra, agora um pregador da palavra. De desacreditado pela família, agora de reverência. Quem não queria a tua presença, agora está pedindo oração para você. Quem te esnobava, agora está pedindo: ora por mim. Porque Deus faz isso. Fale para alguém que está do seu lado, fala: você é uma pessoa de superação. Ei, a pessoa que está do teu lado aí é uma guerreira, é um guerreiro. Você nem sabe as lutas que ele já venceu. Você nem sabe as lutas que ela já venceu. É uma pessoa de superação. Para esse ministério estar de pé, para essa igreja estar funcionando, é porque teve pessoas que oraram, que pagaram o preço, que superaram o problema. Ei, nós estamos aqui, mas tem muita gente que morreu, tem muita gente que está no Santa Lídia. Mas olha você aqui, superou o Covid, superou a dengue, superou a crise financeira, superou o desemprego, superou a solidão, superou o desprezo, superou as dificuldades. Olha você de pé, olha você viva, olha você adorando, olha você nesse culto, e ainda vai superar mais. Sama, um guerreiro valente, que se grudou a Davi antes mesmo dele ser reinado. Então a gente percebe que Sama também não era um cara de ambição. Eu vou grudar em Davi porque ele é rei. Não, ele grudou antes. Porque tem gente que só se conecta em você pelo aquilo que você tem. É por isso que Deus permite algumas pessoas se afastar de você. Porque as pessoas não se importam com o que você é. Só importa o que você tem e pode oferecer. Fica desempregado. Fica doente. Fica precisando de ajuda da igreja, para ver se você tem o mesmo valor que você tinha quando pagava uma pizza, uma Coca-Cola, um lanche no final do culto. Sama gruda em Davi mesmo antes dele ser rei. Davi assume o trono, separa seus valentes. Davi vence guerras, vence batalhas, derruba pessoas, vence lutas, e Sama está lá com ele. Só que o texto continua dizendo que ele era filho de Ager. Por
que o autor do texto coloca isso? Podia só ter colocado Sama o valente, Sama o guerreiro, Sama o lutador, Sama o que prevalece na luta. Não. Ele colocou Sama, filho de Agé. Pergunta para mim por quê? Não, tá fraco. Fala, por quê? Porque Sama é alguém que tinha uma referência. Vai doer essa parte, mas vai curar. Catuca alguém e fala assim, quem tem sido a tua referência? Sama é filho de alguém que está citando no texto. Quem é Agé? Agé também é algum guerreiro, alguém importante que está dentro dessa galeria. O significado do nome Agé significa fugitivo. O que a gente aprende com a característica de Agé? Alguém que foge ou alguém que é fugitivo tem que ter pelo menos 3 características. Primeiro, direção. Segundo, cautela. Terceiro, estratégia. Porque se você está fugindo de alguma coisa ou de algo, você tem que ter pelo menos essas 3 características. Uma direção para onde você vai. A cautela para onde você vai andar. E a estratégia, o que você vai fazer. Então Sama, alguém que Deus ouviu, é filho de alguém que mostra uma fidelidade ao rei Davi. Então ele tem uma referência. O que é referência? É um ato de se referir, fazer alusão. É alguém que veio antes. Alguém é referência para mim porque alguém veio antes de mim. Então se veio antes de mim, é uma projeção do passado para o futuro. Então se eu me espelho em alguém, é porque esse alguém lá atrás foi referência para mim ser o que eu sou hoje. Então o autor está citando que Sama, além de ser um guerreiro que superou o problema da vida, é alguém que tem uma referência. E a referência não está fora, a referência está dentro, é o seu pai. Sabe qual é o mal da nossa geração? É que a gente está procurando as referências erradas. A influência é alguém da internet que não é nem crente. Você sabe da vida da influência da fulana de tal, que casou com tal, que separou de tal, que teve filho tal. E o teu pastor é tua referência? Pastor Isaías não está aqui, mas se ele tivesse eu falaria a mesma coisa. Será que o pastor Isaías é a tua referência? Será que o teu líder do teu departamento é a tua referência? Será que teu pai, tua mãe é a tua referência? Mas é mais fácil só eu procurar uma referência fora. Porque tem dinheiro. Porque tem um iPhone moderno. Porque tem a roupa de marca. Porque frequenta os lugares bons. O nosso problema é que a gente está procurando as referências erradas. E as nossas referências determinam o nível de fé que a gente vai ter lá no futuro. A referência do mundo não vai trazer salvação para a tua alma. A referência do mundo não vai orar por você quando você estiver enfermo. A referência da internet não vai te ajudar quando você precisa falar com alguém na madrugada. Pastor, me ajuda, eu estou angustiada, eu estou perdido, eu estou desesperado. Não vai te ajudar não. Ah, mas o homem peca, o homem é errado, o homem é pecador. Você acha que Deus vai enviar um anjo para ser referência para você? Deus usa pessoas. Deus usa homens falhos mesmo. Ah não, mas eu vou me espelhar nele, ele é pecador. Vou usar você, Eduardo, já fiz amizade com você, hein? Eu vou me espelhar no Eduardo? Pecador? O Eduardo é uma referência. Não, mas ele é homem sim. Porque Deus usa pessoas. Porque se Deus não usasse pessoas, a gente não precisaria estar aqui. Estaria uma miríade de anjos aqui no culto. Mas anjo não está aqui, anjo está lá na eternidade, lá no trono com ele. Mas Deus usa você. E você é uma referência para alguém. Alguém está se espelhando na forma que você ora, na forma que você canta, na forma que você anda, na forma que você se comporta. Vou te provar na Bíblia, eu vim pregar o que está escrito. Pelo menos 3, 4 pessoas aqui de referências, que é homem. Primeiro, Samuel.
Samuel era um homem de referência. Capítulo 7, você lembra da passagem lá do Ebenezer? Só que se você ler o contexto do capítulo 7, os filisteus estão vindo para destruir Israel. Sabe o que Israel vai dizer? Vamos procurar Samuel, que é a nossa referência. Se você ler o texto, eles vão dizer assim: Samuel, ora por nós. Quem sabe Deus dá livramento. O texto vai dizer que Samuel ora. Ele ora e oferece o holocausto. E quando ele oferece o holocausto, Deus troveja no arraial do inimigo. Porque quem tem referência, Deus trabalha em favor do povo. O que dizer de Eliseu, que quando passava pela cidade, a mulher sunamita olhava com o seu marido e dizia para ele: tá vendo esse homem que tá andando aí? Não é qualquer um não. Tá vendo esse homem aí? Não é profeta de Baal não. Tá vendo esse homem que tá passando aí? É um santo homem de Deus. Referência. O que falar de Pedro e João? Quando está indo na porta, indo para o templo, na porta chamada Formosa, está aquele coxo pedindo esmola, esperando que ia receber esmola de Pedro. Pedro olha para ele, antes dele falar levanta e anda, olha o texto, Pedro fala assim: olha para nós. Referência. Ei, eu gosto de Bíblia, né? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: sedes meus imitadores, porque eu imito Cristo. Referência. E o que dizer do nosso mestre Jesus? Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga, que eu sou referência. Ainda tem uma referência para você se espelhar, jovem. Fale para alguém que está do seu lado, fala: vai se espelhar no teu pastor? Vai se espelhar no teu líder? Vai se espelhar na tua mãe, no teu pai? Sama é alguém de referência. Aí o texto continua. Sama tinha um pedaço de terra, e vieram os filisteus para poder tomar esse pedaço de terra. Mas olha o texto, verso número 12. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Porque Sama era uma pessoa de superação, é porque no cenário desfavorável ele se posicionou. Muita gente vai embora na hora do aperto. Muita gente procura outra igreja na hora da dificuldade. Muita gente abandona o departamento na hora que mais precisa de você. Aí Deus me trouxe aqui para falar para alguém: ei, você precisa ser um Sama. Enquanto muitos fogem, Deus te quer lá na posição. Eu estou sentindo Deus para liberar essa palavra aqui. Enquanto muitos estão fugindo, Deus conta com você, Sama. Você é referência para esse departamento. Você é referência para tua casa, para tua família. Deixa fugir quem quer fugir. Deixa abandonar quem quer abandonar. Deixa largar quem quer largar. Você não. Deus te chamou para uma grande obra e você não vai parar não. A luta é grande, mas você vai defender. A guerra está travada, mas você vai se posicionar. Estão zombando de você na escola, tô querendo te intimidar na faculdade, tô querendo te prejudicar no trabalho. Se posiciona. Deus te chamou, Sama, para se posicionar. Esse ano vai fazer 16 anos que eu sirvo a Deus. Eu tenho 31 anos. Me converti aos 15. E quando eu levava a minha Bíblia para a escola, eu me distanciei dos... Desculpe, mas eu gosto de conjecturar. Eu lá no intervalo, lendo a minha Bíblia. Aí vinha um outro. Ó o pastorzinho. Ó o santinho. Só porque se converteu agora, deixou a amizade. E eu lá quieto, lendo a minha Bíblia nos 20 minutos de intervalo que eu tinha. Ei, até quando você vai aceitar isso?
Você precisa se posicionar. Se eu fosse dar a mínima para aquelas pessoas, para as propostas que vinham na hora do intervalo, eu não estaria aqui hoje para falar para você que valeu a pena eu me posicionar com 15, 16 anos na escola, com 17 no último ano, com 18 na faculdade, com 18 no trabalho. Eu me posicionei e hoje eu estou aqui para dizer para você: quem se posiciona em Deus, Deus guarda, Deus dá estratégia, Deus livra, Deus abençoa e Deus usa. O texto vai dizer que ele se pôs no meio. Ninguém toma, essa terra é minha. O que Deus quer de nós é um posicionamento. O que adianta estar um pé na igreja, um pé no mundo? O que adianta a mão que levanta aqui para adorar o Senhor só? Levanta lá fora para dar porrada em alguém. A boca que dá glória a Deus aqui está falando palavrão lá fora também. Deus quer um posicionamento nosso. Ei, você tem uma terra, você tem uma posição, você tem um chamado, você tem um ministério, você tem algo que você precisa defender. Se coloca no meio, não deixa o inimigo trabalhar. Se coloca no meio, não deixa o inimigo roubar. Se coloca no meio, não deixa o inimigo atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Repita comigo: ele defendeu. Está no texto. Quem ajudou Sama? Ninguém. Cadê os amigos de Sama? Não está aqui. Cadê os outros valentes? Também não estão. Mas ele sozinho enfrentou um exército que queria tomar aquilo que era dele. Porque vai ter situações que ninguém vai te ajudar. É você mesmo. Ele defendeu, ele protegeu aquilo que era dele. Ninguém vai tomar a terra dele. A terra cheia de lentilhas. Era o sustento dele. Então ele vai defender. Olha que interessante. Eu só defendo algo quando esse algo tem valor, quando esse algo é importante e quando eu quero bem. A melhor estratégia de uma guerra nem sempre é o ataque, mas é a defesa. É um ditado popular, que o melhor ataque é a defesa. Então percebe que ele não está com espada, que ele não está com lança, mas ele está defendendo. Nossa estratégia é diferente das estratégias do mundo. O que adianta servir a Deus e usar os mesmos recursos quando você era do mundão? Vou ligar para o fulano ali que ele é boca quente. Vou ligar para o parça. Linguagem dos jovens, né? Até palavrão fala. E aí, parça, vamos resolver aquela situação. Vai para o joelho, jovem. Conta para o teu pastor, jovem. Conta para o teu líder, jovem. Procura alguém de referência, jovem. Você não precisa usar a mesma estratégia. Eu gosto de citar a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Deus já te deu as ferramentas e as armas certas para lutar. Você não precisa pegar a ferramenta do inimigo. Você não precisa usar a mesma estratégia, jogar abaixo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você precisa defender aquilo que é teu. Ou você defende ou o diabo destrói. Ou você defende ou o diabo mata. Ou você defende ou o diabo te destrói. Mas se posicionar, jovem, nessa noite, você vai vencer. Você vai superar. E o nome do Senhor será glorificado.
termina agora. Meu horário já foi. Quais foram os resultados dessa ação desse jovem chamado Sama? Ainda no versículo 12, a parte C, depois que ele defende, o texto vai dizer assim: e feriu os filisteus. Percebe que o texto está no plural. Não foi um que foi contra ele, foi um exército. Ele sozinho feriu os filisteus. Você acha que se fosse algo tão simples, será que estaria escrito aqui nesse texto? Você acha que se esse jovem não fosse um homem de exemplo, será que o autor perderia tempo em colocar ele dentro desse texto como referência para nós? Primeiro resultado é: quem defende aquilo que Deus dá, Deus concede vitória. Eu não sei qual é a área que você está mais enfrentando luta, mas eu vim profetizar para você nessa noite: se você se posicionar para defender o teu ministério, defender esse dom que Deus te deu, defender tua família, defender o nome dessa igreja, o ministério onde você serve, ei, Deus vai dar vitória. Você não precisa usar as armas do inimigo, Deus já te deu as ferramentas certas. Vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a leitura, vai para a oração, chama alguém para ir para o monte, vai jejum na madrugada, ei, ora ao Senhor, mas você não precisa usar a mesma estratégia do inimigo. Deus vai dar vitória. Eu vim profetizar para você, jovem: Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Quem tem que sair é Satanás, quem vai cair é o inimigo. E Deus vai dar vitória para a igreja, Deus vai dar vitória para a juventude, Deus vai dar vitória para a De Paulistana. Parte final do verso: e o Senhor obrou um grande livramento. Um posicionamento gera um livramento. Uma atitude gera um legado. Por conta do posicionamento, Deus o ajuda. Olha o texto: ele defende, ele luta, ele protege a terra, mas quem dá livramento? Deus. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele também. Se você entendesse o peso dessa palavra nessa noite. Deus está falando com alguém: está na hora de você fazer a tua parte. Para de querer transferir o que você precisa fazer para outro. Eu dei aula na igreja há uns dias atrás e eu falei: o que a gente precisa fazer, nós temos que fazer. O nosso problema é que a gente quer transferir sempre o que é para a gente fazer. Não, é ele que tem que fazer, é ela que vai fazer. Não, é você. Se você fizer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Se você se posicionar, Deus vai dar livramento. Se você defender o que é teu, Deus vai guardar o que é teu. Se você entrar na guerra e dizer: não, essa casa é minha, a minha família o diabo não toca, o inimigo não vai atrapalhar, o inimigo não vai destruir, eu vou me posicionar. Aí Deus está lá no cenário do trono dizendo: eu vou guardar ele, eu vou guardar ela, eu vou dar livramento. Enquanto você está aqui nesse culto, é dia de livramento para alguém. Deus está guardando. Ei, eu vou liberar, porque eu estou sentindo Deus nessa palavra. Enquanto você está nesse culto aqui, é um dia marcado de livramento de Deus para a tua casa. Terceiro resultado, eu encerro. A gente está falando desse homem aqui, de uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento. O que a gente aprende com isso, Sol? E eu encerro. O legado que Sama deixa para nós. O memorial. Eu estava sentado ali, Deus começou a falar isso comigo. O tempo não anula o testemunho. Ei, é as últimas palavras de Davi. Davi teve oportunidade em todo o seu reinado em lembrar de Sama.
Mas as últimas palavras de Davi foi para dizer: Sama é alguém que defendeu a sua terra. Sama é alguém que pelejou contra os filisteus e Deus deu livramento. Sama se conectou com Davi há mais de 40 anos atrás. Mesmo tempo passando, Davi está lembrando de Sama, dizendo: esse é um cara de superação. Você nem imagina que o que você pode fazer hoje pode resultar lá na frente no memorial na vida de alguém. Graças à oração dele, graças à oração dela, graças à atitude dele, graças ao abraço dela, graças ao louvor que ela cantou, graças à palavra que ele pregou. Aí você vai lembrar: meu Deus, aquele dia, naquele culto de jovem, Deus falou comigo, Deus marcou a minha vida, Deus selou a promessa, Deus renovou minhas forças. O tempo não anula o testemunho, o legado e o memorial que Deus tem escrito para você na terra. Termina a mensagem dizendo o começo dela: não é quem não é visto não é lembrado, mas quem faz algo para o reino, esse sim é lembrado. Trabalha para o reino, que o reino não se esquece de você. Aplaude e glorifica ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, palavra boa, que Deus continue abençoando a vida do presbítero dele.